O mundo sempre foi movido por grandes histórias. Histórias de criação, queda, promessas e redenção. Histórias reais, vividas por pessoas como nós, e escritas por um Deus que age na história por amor ao seu povo. Ao longo deste ano, vamos caminhar por essas histórias juntos, livro por livro, palavra por palavra. Porque a fé não se constrói em um único dia, mas na constância de uma caminhada. A cada novo dia, um pouco mais de Deus. Esse é o nosso convite. Escrito por Moisés entre 1450 e 1410 a.C., Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e um dos maiores. Nele, vemos como Deus criou o mundo e o homem, refletindo sua glória e bondade. Até que surge a primeira tentação, uma serpente, um fruto proibido, e, logo de cara, desobediência e omissão rompem a ligação perfeita entre Criador e criatura. Mas apesar do pecado, ele não desistiu de nós. E é isso que vemos quando Noé e sua família são preservados pelo Senhor por obedecerem aos céus, mesmo quando isso parecia loucura. Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Logo depois, conhecemos a Torre de Babel, uma história sobre as reais intenções do coração humano, que explica teologicamente a origem das diversas línguas e culturas espalhadas pelo mundo. E finalmente os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, homens que, entre erros e dilemas, viveram o propósito do Criador e deram início ao povo de Israel. E para fechar, Gênesis narra a trajetória de José, mostrando a força das promessas do Senhor com uma história sobre fidelidade, integridade e esperança. O livro de Mateus, escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, inicia o Novo Testamento e foi especialmente escrito para o público judeu com a intenção de apresentar Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. Ao longo de 28 capítulos, várias passagens conectam fatos da vida de Cristo, principalmente da infância, a profecias veterotestamentárias. O livro conta com 5 grandes seções de ensinamentos que alguns estudiosos comparam com os 5 primeiros livros da Bíblia, apresentando a ideia de Jesus como um novo Moisés. No início, somos apresentados à genealogia do Messias, à jovem Maria e ao anúncio celestial do nascimento do Salvador. E logo depois, conduzidos à manjedoura onde o maior milagre da história acontece, o nascimento de Jesus. A preparação para o maravilhoso ministério do Mestre também está aqui, incluindo a trajetória de João Batista, o batismo no Jordão e a tentação no deserto. Além disso, temos a incrível oportunidade de aprender com as palavras do próprio Jesus em diversas situações, como no Sermão do Monte. Nesses capítulos, assim como Moisés recebeu no Sinai as tábuas da lei, Jesus sobe um monte e apresenta aos seus discípulos as leis do reino de Deus. Temos aulas lúdicas e extraordinárias com a leitura das parábolas. E os milagres também recebem seus primeiros relatos. São curas físicas, espirituais, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus caminhando sobre as águas e muito mais. Tudo isso enquanto o Mestre chama e prepara seus 12 discípulos, anunciando o reino dos céus e ensinando com clareza o caminho que nos levará até lá, assim como nos alertando sobre o fim dos tempos. Seguindo para o final, Mateus nos apresenta o maior de todos os atos de amor, o sacrifício de Jesus. E no último ato do livro, somos tomados pela alegria da ressurreição. A grande promessa de redenção da humanidade foi cumprida e agora recebemos uma missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. De Gênesis a Mateus, vemos uma única história. Um Deus que cria, um povo que se perde,
uma promessa que permanece. E em Jesus a redenção se cumpre. Essa história não termina aqui. Ela continua em nós, na decisão diária de caminhar com Deus, de ouvir sua voz, de permanecer na palavra. Não apenas em momentos extraordinários, mas nos dias comuns. A cada novo dia, um pouco mais de Deus.